você se vê. Transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com e pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a prevenção de transtornos em tempo de confinamento. Estamos ainda em quarentena, estamos tomando as medidas obrigatórias, né, de prevenção. Nós estamos num distanciamento de 1,5 m aqui no cenário, mas nós tínhamos que voltar, né, para trazer conteúdos para vocês. Eu acho que esse tema é extremamente importante, porque em tempos de confinamento nós temos as questões não apenas do nosso psicológico, né, como a gente se sente, como a gente se posiciona em tempo de confinamento, em tempo de reclusão, em ficar em casa junto com a nossa família, mas também as questões dos nossos filhos. Estamos passando por um momento em que mães se tornam professoras, em que pais se tornam professores, educadores, nutricionistas, faxineiros, e muitos estão fazendo home office. Então, como adequar isso? Nós teremos a participação da psicóloga Jaqueline Maivorne, dando dicas e explicando um pouco melhor entre a diferença de doenças, transtornos, alguns reflexos que aparecem apenas por conta do confinamento, que não necessariamente serão definitivamente, meu filho está com TED, meu filho está com TOD, ou diversas outras siglas que nós normalmente ouvimos. Nós vamos para um rápido comercial, chama aí tua família, manda o link do programa para que todo mundo consiga assistir as dicas de hoje, e daqui a pouco nós estamos de volta com muitas dicas para vocês, não saiam daí. De volta com Nasceu para Cuidar, e agora eu quero apresentar a vocês a doutora Jaqueline Maivorne, psicóloga, que veio dar diversas dicas pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Porque falar de coisa boa para as pessoas, né? Transmitir energia boa, transmitir positividade. E é um prazer esse convite, viu? Muito obrigada. Vamos que vamos. Nesse momento, né, de quarentena, antes da gente falar sobre o tema especificamente, nessa questão de transmitir positividade, você fez um canal no YouTube para que você conseguisse transmitir dicas para as mães, para o pessoal de casa. Qual que é esse canal? Já faz um jabazinho aí. Isso, muito bom. Isso, vamos vender o peixe. Vamos lá. Psicóloga online Jaqueline Maivorne. Ali eu tenho dicas, desde o dia 24 de março, ficou esse chamado justo por causa do Conselho Federal de Psicologia, dizendo e autorizando mais ainda sobre o atendimento online, né? Então ficou esse canal disponível para todos, porque psicologia é para todos, né? É para gerar um bem, é nunca para rotular alguém, né? Nunca para estigmatizar uma pessoa enquadradinha num transtorno. Aí você vai dizer, essa louca vai falar de transtorno hoje, dizendo que não se deve preocupar com transtorno, né? Porque a própria palavra transtorno pode gerar estresse para as pessoas. Então a gente veio para desmistificar muito esse tema e priorizar as competências e as múltiplas inteligências e as habilidades que cada um tem. Os baixinhos, né, das mães que estão assistindo aí, são pessoas geradas e nascidas para o sucesso, né? São 109 bilhões de neurônios aí funcionando para dar certo. Então você que está assistindo, você nasceu para dar certo. E eu também, você também. E essa questão de a psicologia não veio para rotular, né? Colocar a gente num quadradinho, ela é mais num processo de autoconhecimento da pessoa, né? Quando a pessoa não está se entendendo o que está acontecendo, vocês vão dando ferramentas para que o paciente, seja ele adulto ou criança, se encontre naquele processo, naquele estado, né? Que a gente não é nada, nós estamos alguma coisa. Aquela dinâmica do ponto, né? Desculpa te interromper. Não, dinâmica do ponto que a gente aprende e passa, né, para os pacientes. Você faz um pontinho, imagina aí quem está em casa, um pontinho desenhado numa folha, né? O transtorno, a doença, a patologia é aquele pontinho. E você é o outro todinho, aquele oceano de possibilidades. Eu costumo imaginar mesmo um abismo de possibilidades quando eu começo a atender. E fico doida para aquela novela, alguns pacientes chamam de saga, né?
A saga da minha vida, Jaqueline, o capítulo da novela da minha vida, né? Então a gente fica assim ansioso para saber e como se desenlaçam as histórias, né? Porque a pessoa chega toda sedimentada no consultório, muito perdida, e ela vai fazendo o processo que o Durkheim vai chamar de individuação, né? Ela vai se juntando e todos os papéis sociais vão acontecendo de forma natural, e esse autoconhecimento que você dizia muito bem no início, né? Está escolado no tempo. Esse autoconhecimento, ele faz com que você saiba seus limites, respeite os seus limites e avance nas suas superações, nas suas possibilidades, né? Eu estava ensinando a bike lá para a sobrinha, andar de bike esses dias, né? E o sobrinho, um karatê, né? E aí a gente tem esse universo infantil em casa também, mas a superação, né, dos medos, né? A mãe, você está na fase 1, na fase 2, e ela própria, engraçado, que ela tem um costume, né? Tô falando demais, o psicólogo quando começa a falar, mas ela tem um dito, né, que eu já até usei no consultório, vou usar aqui para todos também, que a vida é igual um videogame. Você vai passando por fases. Você tem níveis a ultrapassar, né? 10 anos. Verdade. E aí os pequenos só ensinam pra gente, né? E falando das fases, né? Você falou, nós vamos conversar sobre transtornos e entender as fases também que as crianças passam, principalmente nesse tempo de pandemia, né? De confinamento, que estamos confinados. Primeiramente, qual que é a diferença de uma doença psicológica a um transtorno ou alguma fase que as crianças estejam passando nesse momento? Isso é bacana se falar e começar com esse desmistificar, Jéssica. Nós viemos e nós temos a ideia muito preconceituosa, né? Chegamos ao consultório com diagnóstico feito geralmente na internet, onde existe dados, né? Você vai, pesquisa dados e já começa a se rotular. Isso é muito triste, macula a autoestima da pessoa, né? E às vezes até ingessa a gente, né? Que você pesquisa alguma verdade. Coisa. Se você tá com tal sintoma, tal sensação, você pode sentir tal. Várias características. Daí a pessoa, por estar sentindo uma, já começa a imaginar que está sentindo outras porque já se rotulou naquele transtorno, naquela doença, seja lá o que for. Então, se você pesquisa, né, claro, se você pesquisa no manual de doenças, no CID-10, ele sempre diz, inclui determinada característica, exclui determinada característica, só se houver prevalência por mais de um mês, né? Só se houver uma incidência muito progressiva e muito continuada daquela sintomatologia, que vai ser caracterizado como doença. E eu não contente, ontem fui ao Compêndio de Psiquiatria, né, preparando aqui as nossas conversas, nosso bate-papo de hoje, e a Melanie Klein vai dizer que normalidade, né, para a gente estudar transtorno, a gente precisa entender o que é normal, né? Normalidade é se adaptar a um mundo mutável. Melanie Klein mais uma Lawrence Cubby, né, uma outra teórica. E aí a gente precisa primeiro esclarecer para as mães. Muitas variáveis intervenientes vão acontecer em tempo de pandemia. O que é isso? Tudo que você observar no seu filho hoje pode ser patologia e pode não ser, né? O nosso manual, a nossa cartilha do Covid, lá da Fiocruz, nós estamos nos preparando aí para o hospital de quarentena, para o que chamarem, nós estamos indo, porque nós, né? Teve um juramento lá no dia 9 de julho de 2013, às 20 horas, de promover dignidade para quem me procurasse. Então, estou me preparando. O que acontecer, aconteceu. Né? E aí, nessa cartilha lá do Covid, da Fiocruz, diz que determinados comportamentos e determinadas respostas que a criança pode dar, ou a pessoa, né? São normais numa situação de anormalidade que nós estamos vivendo. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer de patológico e de doença em tempos de Covid? O que já estava predisposto geneticamente, tipo depressão exógena, né? Na página 44 do livro Vontade e Sentido do Frankl. Estudei. Ela dá bibliografia. Fiz o dever de casa. Né? Na página 44, Vontade e Sentido, teórico do sentido da vida.
ele vai dizer que depressão endógena, só que tem a ver com falta de neurotransmissores, né, as inas, dopamina, noradrenalina, serotonina, você já sabe. Mas para quem não sabe, cara, né? Não, okay. Cara, estamos aí fazendo essa troca, gente. Vocês estão me fazendo aprender hoje também. Obrigada. Mas depressão endógena é passiva de tratamento medicamentoso, né? Depressão exógena, que tem a ver com o lado de fora, tem a ver com criação, com comportamento, com educação parental, com família. Isso vai ser resolvido com TCC, com a terapia comportamental, com mudanças, com recompensas, né? Esse duplo vínculo da mãe com a terapeuta, né? O pai, vem mais a mãe, mas os pais também estão muito convidados para o consultório de psicoterapia, que são importantíssimos nessa caminhada aí da criança, da formação da identidade, né? Mas essa relação de duplo vínculo com os pais faz com que a criança copie os pais por modelagem social, que é o Albert Bandura 84, né? Você vai verbalizando para o teu filho, filho, a mãe fazia assim, agora ela faz assim. Você está gerando uma cópia de você, e os pais sabem muito melhor que eu isso aí, né? E sabem que os filhos são, de uma certa forma, a miniatura deles, de outra certa forma, gerados para o mundo, gerados para a vida. E aí a autonomia que a Supernanny vai dizer no livro Filhos Autônomos, Filhos Felizes, vai gerar até mesmo uma paz maior e um encontro maior de si mesmo dessa mãe que gera autonomia no filho e tem essa liberdade de se cuidar. Mãe é gente. Queria falar isso aqui. Mãe é gente, nós precisamos falar sobre isso, eu abordo muito isso, porque tem pessoas que acabam várias mães acabam se sentindo deprimidas, sentem a perda de identidade, assim, da Helena, quando na gestação da Helena, eu não era mais a Jéssica, eu era a mãe da Helena, né? A dona da barriga que tá o bebê, sabe? Primeiro fala com a barriga, depois fala com a mãe. Depois que nasce. Isso não é jeito de uma mãe se vestir, isso não é jeito de uma mãe se portar. Uma mãe tem que fazer assim, uma mãe tem que fazer assado. Isso já vem de anos, né? Aquela imposição da sociedade sobre como a mãe tem que se portar. Mas hoje em dia tu vê que tem muitas quebras desse paradigma. A gente luta cada vez mais pela identidade. E eu luto muito por ter a minha identidade e mostrar para os meus filhos que eles precisam ter a identidade deles. Não é o que eu quero, né? Eu espero... eu sempre imaginei isso, eu luto muito por isso. Eu gosto de dançar. Eu vivo a dança, mas não obrigatoriamente a Helena tem que dançar, ela tem que ter a disciplina que eu tive. É claro, se ela quiser, hoje em dia ela fala que ela gosta muito de dançar, que ela quer, quem sabe, viver de dança, mas eu não imponho a ela. Ela no tempo de quarentena, ela não quer fazer nenhuma aula, nem aula comigo ela quer fazer. Então eu respeito, quando ela quer dançar, ela dança, não quer dançar, não é uma obrigação, não é tua carreira, não é nada disso. É um hobby, você quer fazer? Faço, não quero, respeito. Sim. É claro, estudo não tem essa de não quero, respeito. Tem a necessidade, né, que nós mães estamos sendo colocadas à prova como educadoras dos nossos filhos. Aí. Né? Entrando nessa questão de nós mães estamos sendo colocadas à prova. Né? Nós temos que fazer com que nossos filhos cumpram as tarefas, façam as videoaulas, as videochamadas. A nossa falta de preparo como pedagoga pode interferir na autoestima dos nossos filhos ou na formação deles? De dar essa resposta com essa capa desse livro do Issam Mitiba. Quem ama, educa. Toda percepção, lá na psicologia geral, né? Lá no nosso primeiro semestre de estudos, 2008. Quem ama, educa. O que nós aprendemos? Toda percepção e toda memória é precedida por uma emoção. Não tem aquela professora que te lembra lá da infância, que você lembra da matéria todinha dela porque você a amava? E não tem aquela da matéria que você não gosta tanto hoje ou não se desenvolveu tanto porque não se identificou com a professora? Pois é. Quem é a professora maior da vida de uma criança? É a mãe, né? Ela é pedagoga natural e aí ela vai e se atualiza, né? Ela vai e estuda. Talvez tenha alguma mãe nos assistindo que não está equiparada com o nível de educação atual do filho e ela vai se desenvolvendo. Isso faz parte da subjetividade da mãe, né? Sendo trabalhada. Então eu vou estudar um pouco mais de álgebra.
Aí eu que sou das humanas, né? Vou estudar um pouco mais de química, vou estudar um pouco mais de física, porque eu preciso acompanhar meu filho, eu preciso falar na linguagem dele. Me lembra muito sobre empatia, um postzinho que eu até coloquei esse fim de semana, sobre uma tartaruguinha, 2 tartarugas que oferecem sorvete para um jacaré com a mão pequenininha, mas com aquele focinho, se é que eu posso dizer, né? Muito comprido, a mão dele não chega na boca, né? E aí elas dão um sorvete com um pauzinho de selfie. Elas entenderam a mentalidade do diferente, né? Então essa capacidade empática a mãe já tem por natureza. E ela vai ser a super mega giga blaster que a gente falava na live. E vai com a ajuda, aí sim, agora chegamos no ponto, para vocês terem mais paz e respirarem como pessoa, né, mãe? O segundo cuidador é o pai, é o avô, é a avó, né? É a tia. É lógico que a criança vai desenvolver papéis sociais, como nós também, diferentes com cada um, não é falsidade, vem do grego persona e quer dizer máscara. Eu tenho uma máscara, né? Eu falo com a Jéssica de um jeito, falo com a minha irmã do outro, com o meu paciente do outro, com o meu aluno do outro.